registrando aqui e ver como vai ficar essa edição final. Se inscreva no canal aí, gente. Boa tarde a todos os alunos, alunas, professores, funcionários, pessoal da saúde, que de imediato se propôs ao convite quando nós fizemos. Então, desde já, nossa gratidão à Secretaria de Saúde e aos funcionários, porque se disponibilizaram para passar essa tarde e deixaram os doentes sozinhos hoje. Roubamos o médico e a enfermeira por uma tarde. Bom, estamos muito felizes. Aqui a nossa diretora Rita, nossos alunos, professores, funcionários. E nós estamos recebendo aqui nessa tarde a enfermeira aqui do nosso postinho, que já esteve furando a gente ontem. Graças a Deus que ela veio, atendeu também o pedido da escola. E ontem nós que estávamos aqui já tomamos a nossa dose aí, para que a gripe, caso venha mais fraca, se Deus quiser. E estamos recebendo o médico aqui do nosso postinho, o doutor Marcos, que sempre nos atende quando a gente precisa, professor, aluno, que vai até o postinho, nunca voltou sem o atendimento. Então vamos recepcioná-los com aplausos. E essa é uma das ações que a escola está realizando essa semana, que é de prevenção e combate, às arboviroses, especialmente a dengue. Essa semana também os nossos professores estão produzindo mural, informes, estão produzindo também vídeos com os alunos, vídeos informativos. E quinta-feira, dia 26, sexta-feira, dia 26, pela manhã, todos estão convidados a participar conosco da nossa caminhada. Faremos uma caminhada aqui pela vizinhança, conversando aqui com o pessoal sobre os cuidados preventivos que devemos ter. Porque quando a gente previne, a gente não precisa cuidar. Então sejam bem-vindos. Está aqui o microfone com vocês e fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Torres, eu sou médico aqui da unidade do Beira Rio. Vim aqui junto com Mirelle, a enfermeira da unidade, para falar um pouco com vocês sobre o tema, no caso que foi pedido. A gente agradece o convite da escola, dos professores e dos funcionários do Tecina. E aos alunos também a gente deixa a abertura para quem, no caso, quiser tirar dúvidas, fazer, no caso, perguntas, poder, no caso, a gente fazer essa interação, essa comunicação, sobre o assunto. O tema, no caso, da arbovirose, ele é um tema, no caso, que é importante todos os anos, Ele é considerado uma endemia, ou seja, é uma doença que faz parte um pouco da rotina, digamos, de saúde do nosso país. Ela é considerada uma doença que, repetitivamente, a gente tem, casos de um padrão sazonal, que a gente chama. É um padrão que, em determinados períodos do ano, há um aumento da tendência de casos, que justamente é o período quente, digamos assim, do ano. Esse período entre novembro, ali dezembro, quando começa o verão, até, no caso, o final do outono, que termina ali por volta de maio, onde acontece a explosão de casos. Normalmente por esse clima quente e pelos períodos chuvosos, que é onde facilita a reprodução, digamos, dos mosquitos, que são os vetores da doença. Então, esse grupo, digamos, de arboviroses, que aí fazem parte a dengue, a zika, a chikungunya. A gente, não sei se aqui o pessoal mais jovem, a gente vê os rostos aqui do pessoal com 15, 14, 16 anos, não sei se recordam que há uns 8 anos, acho que em 2015, 2016, houve um recorde, de casos na época, com o aparecimento dessas outras duas doenças, que era a zika e a chikungunya, e que se misturaram aos casos que a gente já tinha, que eram os de dengue, Então, assim, qual é o ponto em comum dessas três doenças? É o vetor, é o mosquito. As três doenças, elas são todas transmitidas pelo mosquito Aedes, que é esse mosquito aqui da foto.
Então a gente vai falar muito dele, que é o principal ponto que a gente tem de ação de prevenção, né, contra o surgimento dessas doenças. E a gente consegue, né, com a ação que creio vai ser feita na sexta-feira. O pessoal, no caso, tem divulgado, acho que o pessoal que recebeu aqui os folders, né, os papéis, tem os 10 minutos contra a AIDS, que justamente é onde a gente consegue interromper o ciclo de reprodução do mosquito. Então, vocês alunos têm mais ou menos uma noção das diferenças, digamos, entre o mosquito comum que a gente vê no dia a dia, o pernilongo, do Aedes? Alguém sabe dizer características que diferenciam as patas, né? O que é que a gente vê aqui na foto? Essas... Dá para ver bem aqui? Dá. A gente vê, no caso, o corpo do Aedes, ele é assim, todo pintadinho, né? Preto e branco. Diferente normalmente do pernilongo, que ele é todo marronzinho, ele tem essa característica. Sabem dizer outras assim que chamam a atenção? Normalmente o Aedes, ele tem uma característica que ele é um pouco mais inaudível. Normalmente aqueles que você escuta o zumbido, que você percebe ali quando o mosquito vem se aproximando, ele costuma ser o pernilongo. Ele tem uma certa atração, o pernilongo comum, pela respiração, pelo gás carbônico que a gente ali, quando expira, emite. Então, aquele que a gente percebe, aquele zunido, aquela coisa chegando perto da gente, costuma ser o pernilongo comum. Esse, no caso, Aedes, ele é bem, digamos assim, sorrateiro. Você normalmente não escuta muito a presença dele, né, chegando. O horário, tem, no caso, horários onde ele costuma sair das tocas, né, dos locais onde ele se esconde. Então, normalmente ele costuma atacar muito no horário diurno. Os mosquitos, no caso, obviamente eles têm, ao longo do dia todo, tanto o pernilongo quanto o Aedes podem atacar o dia inteiro, mas o horário preferencial costuma ser um horário mais diurno. Então, ao amanhecer, nos finais de tarde, são locais em que é mais comum ele chegar, no caso. A outra, no caso, característica, que aí essa realmente é onde os 10 minutos contra o Aedes, que é o da campanha, né, que vocês estão vendo, fazem muito efeito, é que o tipo de, digamos, ovoposição, o Aedes, ele, ao se reproduzir, digamos assim, ele precisa do sangue humano, ele precisa picar, digamos assim, a gente para conseguir amadurecer os seus ovos. Só que diferente dos pernilongos comuns, que os ovos são colocados normalmente em água suja, em locais, digamos assim, mais sujos, assim. O ovo, no caso do Aedes aegypti, ele tem uma certa preferência por locais mais limpos, de água mais limpa, e geralmente ele não coloca diretamente na água. O ovo do Aedes, ele geralmente está um pouco fora da água. Por exemplo, você deixa lá uma calha suja, um pneu, um vaso, uma garrafa aberta que acumule água ali, geralmente o Aedes ele não vai colocar diretamente na água o ovo. Ele coloca alguns centímetros acima. Esses ovos são bastante resistentes. Normalmente a região da gente, que é uma região mais quente, já é uma região naturalmente mais suscetível. Diferente de alguns animais, né, que são mais, digamos, assim, são mais suscetíveis ao calor, o mosquito do Aedes, ele tem, aliás, os ovos do Aedes, ele tem mais resistência ao calor e mais suscetibilidade ao frio. Normalmente em locais mais frios há uma dificuldade, digamos assim, de sobrevivência do mosquito, mas em locais mais quentes, como o nosso, é o local onde ele tem uma preferência de sobrevivência. Então, a tendência geralmente é ele colocar lá. Muitas vezes esse ovo pode ficar mais ou menos um ano lá, se você não tiver uma limpeza naquele local. Fica, no caso, ele posto ali por perto, e ao chover, ao acontecer um mau, no caso, esvaziamento desses depósitos, a água ali sobe e em poucos minutos normalmente ela costuma eclodir. Eclode sob a forma de larvas, né? Esse ciclo do ovo, no caso do Aedes, até chegar ao mosquito, que é o que a gente vê aqui na foto, é um ciclo relativamente rápido, de mais ou menos uma semana. Por isso mesmo que a programação que o Ministério da Saúde pede para fazer, no caso, a limpeza desses materiais que a gente tem dentro de casa, costuma ser a limpeza semanal. Ou seja, você tira normalmente 10 minutos ali de sua semana, uma vez por semana, para retirar água, no caso, parada de vasos, retirar água parada de recipientes,
de calhas do teto, de pneus e também, no caso, fazendo uma pequena limpeza. Isso também é importante. Muitas vezes assim a gente apenas esvazia e isso, no caso, é capaz de, digamos assim, de tirar o meio que vai fazer o ovo eclodir, mas o ovo ele pode continuar lá. Então muitas vezes também é importante você passar, no caso, ali uma bucha, passar, no caso, um material para limpar o vaso. Nesses, no caso, 7 dias é o período em que sai, digamos, de ovo para mosquito. Então, ou de larva, por exemplo, para mosquito. Então, normalmente a gente tirando esses 10 minutos semanais para esvaziar, para retirar, no caso, esse meio de sobrevivência do agente, no caso, seja do ovo, seja da larva, é a forma, no caso, que a gente tem de parar a formação do vetor, que é o mosquito. Então, ali, no caso, o mosquito, ele tem uma reprodução que a gente vê que é relativamente rápida, né? Uma semana. Então, em uma semana, no caso, é capaz de se formarem, no caso, por exemplo, o mosquito, ele é capaz de produzir e colocar 100, 150 ovos. Então, um mosquito é capaz de fazer um estrago bem grande. Por isso, no caso, a importância dessa forma, no caso de prevenção, né? Outra, no caso, característica, eu diria para vocês assim, que é importante também ter um cuidado, é que o mosquito ele é capaz de fazer voos que não são tão altos. Ele normalmente não é um mosquito que voa lá em cima, você não vai ver ele muito assim em teto, não é a característica dele. Normalmente o voo dele é um voo baixo, é de 1 metro, 1,5 metro, geralmente é nessa faixa. Agora, ele voa bem distante. Então, por exemplo, se ele aqui reproduz nesse local, né, tem aqui uma água parada, alguma coisa aqui na escola, na casa de alguém aqui, e não encontra, no caso, pessoas ali para ele fazer, no caso, a mordida, né, no caso, para poder reproduzir os ovos, mesmo assim ele é capaz de voar 300, 500 metros de distância. Então é bem fácil de ele acontecer de não encontrou gente aqui dentro da escola, voa lá para o outro lado da rua, voa, no caso, para outra casa. Então, às vezes, uma casa é suficiente para infestar uma rua inteira de pacientes contaminados. Então, realmente é bem importante esse ponto também do ciclo, né, do mosquito. Sobre medidas, no caso, individuais, né, que a gente também costuma recomendar, no caso, para as pessoas, principalmente agora, nessa fase, né, assim, mais de eclosão de casos, de epidemia, costumam ser os próprios cuidados, assim, em relação, por exemplo, a um uso, né, no caso de roupas, assim, um pouco mais largas, então roupas mais protegidas, nas regiões que a gente não consegue proteger, como os braços, às vezes o pé, a região aqui no caso do pescoço, a gente procurar passar, né, um repelente ali no local, né, normalmente aí tem várias marcas, se vocês quiserem depois fazer perguntas, que a gente pode ir dando uma orientação, mas as proteções, no caso, elas também podem ser ajudadas por esse método, né? Acho que é bom também para o pessoal tirar dúvidas, né? Pessoal, em relação ao ciclo, vocês têm dúvida? Vocês estão entendendo o porquê dessa ação e promoção dos 10 minutos semanalmente em casa ou na escola, para a gente estar interrompendo o ciclo do mosquito, que esse ciclo ele pode durar de 7 a 10 dias. Então, se a gente tem essa ação de apenas 10 minutos semanalmente, a gente pode estar evitando a proliferação desses mosquitos. Então, vocês têm dúvida em relação ao ciclo do mosquito? Eu entendi, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Ela está perguntando se quando a gente tem essa ação de ter esse cuidado, de ver se tem alguma garrafa sem tampa, com água, né, algum lugar de água parada, se você tem a preocupação de limpar, de tirar essa água, se o mosquito ele vai reproduzir. Quando chove, aí a gente tem que ficar atento se teve acúmulo de água em algum lugar da nossa casa para poder estar retirando essa água, porque senão ele vai reproduzir. Só que se a gente tem esse hábito de fazer isso pelo menos uma vez na semana, durante 10 minutinhos, a gente está tendo essa preocupação, aí é o suficiente para impedir
essa reprodução, porque ele dura de 7 a 10 dias. Se a gente faz isso semanalmente, então a gente vai estar interrompendo. Melhor que ela quis perguntar, que é sobre a resistência, né, dos ovos. Realmente, como a gente conversou aqui um pouco mais cedo, os ovos do mosquito, eles são bastante resistentes. Você acredita, como eu digo, que mesmo ali que você fique, o ovo eventualmente tenha sido colocado ali no local seco, né, ali no local perto de água, e depois não tenha subido água nenhuma ali, se ele ficou lá, ele pode durar, como eu digo, até um ano ali. Então ele demora bastante, o ovo. Por isso que a gente dá esse conselho de, por exemplo, vai esvaziar um vaso, alguma coisa assim. Vamos botar que aqui no caso seja o topo do vaso, aqui é o fundo. Normalmente o mosquito ele não vai colocar, por exemplo, está aqui a água, onde estava no caso o depósito d'água. O mosquito normalmente ele vai colocar aqui. Ele vai colocar perto. Ele vai colocar próximo. Voltamos, né? Ele vai colocar próximo. Ele normalmente não vai colocar diretamente na água. Como eu digo, diferente até do pernilongo, que a reprodução ela acontece diretamente na água e você até consegue ver muitas vezes ali, né? Ele normalmente costuma colocar um pouco em cima. Então, além de você normalmente esvaziar, é bom dar uma limpada. É bom, no caso, principalmente recipientes mais abertos, porque às vezes o ovo fica lá. A outra questão, essa questão no caso da semana, já é na fase normalmente que você tem normalmente a produção, a eclosão do ovo. Geralmente a larva, ela é bem pequenininha, né? Geralmente a larva ela costuma ficar num local um pouco mais sombreado, onde a água está parada, mas é um pouco mais visível, né? Às vezes o ovo ele é bem pequeno mesmo. Se tiver muito acumulado, aí é mais fácil de ver, mas a larva, assim, ela é um pouco mais fácil de, a olho nu, a gente conseguir perceber. No caso da larva, aí sim é o que é a pergunta lá sobre a questão da semana. A reprodução, aliás, o desenvolvimento de sair de ovo até chegar em mosquito adulto, no mosquito infectante que vai picar a gente, é mais ou menos 7 a 10 dias. Então, normalmente, a gente, a cada semana tirando a água ali dos recipientes, a gente garante, por exemplo, que você não vai ter, no caso, ali mais larva. Ovo, aí é bom, no caso, fazer a limpeza, principalmente da parte superior dos depósitos, que ali pode acumular, se esvaziar, por exemplo, de uma forma um pouco mais inadequada. Então, seria mais ou menos isso. E agora eu vou falar sobre os sinais e sintomas. Quais são os sinais e sintomas de uma pessoa já infectada com o mosquito da dengue? O que é que pode acontecer? A pessoa ela pode ter os sintomas de dores musculares, fadiga muscular, ardência nos olhos, febre, mal-estar, náusea, e a depender da gravidade, o paciente ele pode ter quadro hemorrágico. Vocês já ouviram falar que quando o paciente está com esses sintomas característicos de uma arbovirose, que ele não pode tomar anti-inflamatório? Vocês sabem dizer o porquê disso? Porque, pessoal, as arboviroses, eles podem interferir na nossa ação plaquetária, ocasionando hemorragia. Então, é importante, quando o paciente, se vocês souberem, ou se vocês já sentiram isso, evitar, é proibido, na verdade, tomar anti-inflamatório por conta disso, pelo risco do sangramento. Então, qual seria o tratamento para isso? Apenas analgésico, dipirona ou paracetamol. E muita hidratação. O tratamento é esse. Se forem sintomas leves. Se forem sintomas mais urgentes, tem que procurar não somente a unidade básica de saúde, que é o postinho, como também o hospital, por conta desse risco de hemorragia. Certo? Então, como é que funciona o fluxograma para o atendimento? Paciente, ele foi mordido pelo vírus, certo? E aí ele vai começar os sintomas. Dores musculares, ardência nos olhos, ou só dores musculares, febre. Vai depender da intensidade, como já foi dito. Vocês vão procurar a unidade básica de saúde. A enfermeira ou o médico irá notificá-los. Por quê? O que é que significa essa notificação? A gente tem que preencher um formulário
repassar para a vigilância o que está acontecendo, com quem está acontecendo, para estar solicitando os exames. E é através dos exames, que são sorologia e biologia molecular, que a gente vai ter a certeza ou descartar que o paciente teve um quadro de arbovirose, certo? Então, começou a sentir os sintomas, procurar a unidade básica de saúde, vocês serão notificados e também iremos estar passando para vocês o exame, para que possamos confirmar ou descartar se houve um quadro de arboviroses, certo? Gente, a gente deixa aberto a perguntas, né, assim, sobre, como Mirelle bem esclareceu. Em geral, os 3 quadros, né, a dengue, a zika e a chikungunya, elas têm sintomas, assim, relativamente parecidos umas com as outras. Algumas predominam determinados sintomas, a gente acaba fazendo muitas vezes a diferenciação um pouco de olho, né, pela avaliação clínica, um pouco pela questão do que tem de experiência sobre cada uma predomina. Você acredita que normalmente, por exemplo, a dengue, ela costuma predominar as dores musculares, a dor atrás dos olhos, a questão de dor de cabeça. No caso da chikungunya, predomina muito as dores articulares. As articulações começam normalmente as das mãos, as dos joelhos. Elas costumam ser dores um pouco espalhadas, mas predomina muito o quadro articular. A zika costuma predominar o quadro do rash, que é aquela vermelhidão corporal, apesar de todas elas poderiam fazer. Tem normalmente, às vezes, alguns sintomas nos olhos, você ficar com o olho avermelhado. Então, assim, você não consegue diferenciar bem uma da outra, em termos apenas clínicos, muitas vezes vai para a parte laboratorial mesmo, mas, em comum, a mensagem que a Mirelle comentou, assim, que realmente é muito importante, nenhuma delas tem um tratamento específico. Nenhuma delas, por exemplo, ela não é como uma, por exemplo, infecção de garganta, que a gente tem determinados antibióticos, que a gente tem uma amoxicilina, uma bezetacil. Nela, você não existe um antiviral. Você normalmente apenas deve tratar o sintoma. Então, você trata a dor, você trata a febre, você trata uma náusea e hidrata bastante. Normalmente a hidratação é uma medida comum para diversos tipos, no caso de doenças virais, né, para diminuir a replicação. E, em especial, no caso das arboviroses, pelo risco do evento hemorrágico, a gente faz a ressalva para uma boa hidratação, para um não uso de anti-inflamatórios. Então, assim, medicações bem conhecidas do público, como ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, piroxicam, meloxicam, celecoxib, evita. E a questão de procurar mesmo em caso de um sinal de alerta, né, para um caso desse. Principalmente para quem já teve alguma vez. Eu não sei se aqui, em geral, acredito que pessoas já devem ter tido, né, alguma delas. Então, normalmente, quanto maior, digamos, o número de episódios, principalmente quem já teve dengue uma vez, normalmente o risco de um evento hemorrágico, por exemplo, ele é maior para um segundo quadro, né? Tem agora surgido, né, ainda não está em distribuição aqui na rede pública do estado, mas tem começado campanhas, né, de vacinação, né, contra a dengue. Elas, assim como a vacina do Covid, não impedem a gente de se contaminar, então, não impedem da gente se contaminar, elas não têm, digamos, uma eficácia contra a contaminação, mas ela impede normalmente a gravidade do episódio. Então, assim como era o Covid, que antes a gente tinha muitos episódios que terminavam indo para a rede hospitalar, iam normalmente ali para o internamento, o da dengue, no caso, a vacina tem como principal, digamos, intuito prevenir a dengue hemorrágica. Seria mais ou menos a ideia da vacina. E acaba, no caso, essa medida aqui de prevenção sendo a principal para evitar o contágio, né? Ainda não, assim, aqui eu não sei como é que está em relação ao PNI, se já deram algum alerta, né? Assim, a gente sabe de algumas informações que tem começado normalmente ali em alguns estados, ali mais para o sudeste, né? O público de preferência tem sido dos 10 aos 14 anos, né? Para vocês, inclusive, é uma informação importante. A gente tem, isso obviamente assim, é uma coisa variável, né? A gente sabe que um dos principais fatores de risco para casos graves de dengue
é você já ter tido uma vez dengue. Então, eu já tive uma. Se você pegar uma segunda, em teoria você tem mais risco, né, de acontecer um evento hemorrágico, por exemplo. Mas há um dado epidemiológico que o grupo normalmente dos adolescentes, dos 10 aos 14, tem sido a preferência porque tem sido de maior taxa de hospitalização por casos, né, de dengue. Então é um alerta também adicional para os alunos, né? Pode. A vacina, ela tem alguns tipos, né, que estão sendo produzidos recentemente, e aí alguns são apenas para os chamados soro concordantes, ou seja, já tiveram. Outra, no caso mais recente, aí vai para tanto quem nunca teve como para quem teve, mas diferente de algumas vacinas, a vacina no caso da dengue, ela tem, digamos, muito mais benefício até para quem já teve do que para quem nunca teve. Porque, como eu digo, ela não evita que o paciente ele pegue a dengue, ou uma zika, ou uma chikungunya. Ela apenas, digamos assim, costuma diminuir a gravidade do episódio. Então, para aquele que já teve, que é um paciente de mais risco, para, no caso, ter um evento grave, ele é o paciente que mais se beneficia do uso dela. Agora, existe uma recomendação que é um intervalo de tempo, ou seja, se você pegou o dengue há poucas semanas, normalmente eles dão um prazo, que é de 6 meses, para você tomar a vacina depois. Então, o ideal é até que a pessoa não pegue nesses próximos dias, né? Pra, caso a vacina chegue aqui, ela ser elegível para tomar. E um ponto importante da informação é que ela age normalmente contra o vírus da dengue. Você pode, por exemplo, pegar chikungunya, pode pegar zika. A vacina do Butantan, que é uma vacina que está mais nova sendo produzida, aí essa parece que vai agir também contra a chikungunya. Aí vai prevenir principalmente chikungunya e dengue. Entende isso? Pessoal, só um detalhe importante para acrescentar as informações. Para quem teve algum desses sintomas que a gente falou aqui e aí não procurou a unidade básica de saúde, é importante lembrar que a sorologia ela pode ser feita até 30 dias com os sintomas, certo? Então, assim, semana passada, Mirella, eu estava com todos esses sintomas, mas não procurei o postinho. Vale a pena ir procurar o postinho? Sim, para a gente tirar a dúvida se você teve o quadro de arbovirose ou não, até porque vai ajudar nessa questão da vacina, né? Para saber se você já teve ou não a arbovirose. Então, vocês têm até 30 dias para estar fazendo essa sorologia para descobrir se esse quadro foi de algum tipo de arbovirose, certo? Depende um pouco, né? Assim, a pergunta que ela fez é interessante sobre, assim, se você tem alguma doença, né, naquele momento, há um impedimento para tomar a vacina, isso acaba sendo um pouco relativo. Existem algumas contraindicações. A vacina, no caso da dengue, ela é uma vacina de vírus vivo, ou seja, você aplica o vírus da dengue, ou o vírus da febre amarela, um dos produtos, no caso, que usam na vacina. Você aplica um vírus vivo, só que você aplica o vírus atenuado. É um vírus que, como você está numa forma bem enfraquecida, meio que durante a vacinação você vai pegar dengue, você vai pegar uma chikungunya, dependendo do soro tipo que a vacina vai aplicar. Mas você vai pegar numa forma bem leve, uma forma que você vai ter normalmente sintomas mais inespecíficos e curtos. Então, há no caso para a vacina de vírus vivo algumas contraindicações, que não só são para a vacina da dengue ou da chikungunya, mas são algumas, digamos assim, contraindicações para a vacina de vírus vivo. Por exemplo, geralmente gestantes não devem tomar, aí não tem a segurança na passagem placentária. Lactentes não devem tomar por conta da passagem na amamentação. Pacientes imunocomprometidos, então pacientes, por exemplo, portadores de um HIV com uma fase AIDS, um paciente que é transplantado, que usa, no caso, medicações para suprimir a imunidade, pacientes que são portadores de doenças reumáticas, que dependendo do tipo de doença reumática, você usa imunossupressores. Então, depende um pouco da doença. Agora, por exemplo, hipertenso, diabético, não, aí é um paciente que a gente até prefere que ele tome para que ele, digamos assim,
tenha menos risco de acontecer, como a gente comenta, a dengue hemorrágica, que é a forma grave da doença. Então, aí é uma contraindicação relativa, né? Depende assim, do tipo de quadro que o paciente tem. Quantos professores aí também? Professores também podem estar perguntando. Podem perguntar, pessoal. Bom, pessoal, se vocês não têm mais... Em relação ao Covid, eu posso ter o Covid, mas eu posso contrair também a dengue. E sobre a vacinação, eu posso tomar também? A gente pode fazer isso no mesmo dia? Não no mesmo dia, assim, já no mesmo período. Porque às vezes tem gente que tem reação com o Covid e pode ter reação antes da dengue. Como diferenciar? Que dá com as duas doenças? No caso, você pode pegar as duas doenças? E sobre a vacinação, como é que faz para tomar, para se cuidar das duas doenças ao mesmo tempo? Tem como pegar do mesmo tempo? Também quer saber se você pode pegar Covid e... Bom, a pergunta da aluna era se é possível uma pessoa, por exemplo, pegar dengue ou uma das outras arboviroses e Covid ao mesmo tempo. Não é comum, mas em teoria sim. Inclusive, é possível você ter, por exemplo, duas arboviroses, como, sei lá, dengue e zika, em simultâneo. Não é uma coisa impossível de acontecer. Obviamente, assim, numa boa parte dos casos, a gente não vai fazer uma conduta diferente para aquele paciente que terminou, por exemplo, pegando um Covid com uma suspeita de arbovirose, de um evento como uma arbovirose pura ou um Covid puro. Isso eu digo porque, como ambas são doenças virais, a terapêutica, principalmente medicamentosa, antiviral, ela é muito restrita para determinados casos. Hoje, digamos assim, para dengue, zika, chikungunya, a gente não tem antivirais, não tem um remédio que sirva para a doença. Como a gente comentou sobre esse ponto, acaba sendo uma doença de suporte. Você toma analgésicos, toma medicações para sintomas, né, para ânsia de vômito, para coceira, dependendo do rache, e se hidrata. Para o Covid, se for um Covid leve, em teoria você faz a mesma coisa. Então, termina implicando, né, os tratamentos, você termina fazendo uma conduta comum para ambas. Em alguns casos, assim, aí talvez seria um diagnóstico diferencial, mas que é pouco comum acontecer, você acaba muitas vezes suspeitando da gripe, né, que aí seria a influenza. Se a gente tiver como descrever para vocês assim, a diferença, por exemplo, do que é mais comum de acontecer, que são resfriados, que o paciente vai ter uma dor na garganta, uma coriza, uma eventual tosse, mas ele está bem, ele não sente febre, não está prostrado. Geralmente o rinovírus é um resfriado comum. O paciente normalmente de gripe, aí ele parece como se está com dengue. Muitas vezes ele está com febre alta, prostrado, está com força de cama, está com dor no corpo e desenvolve sintomas respiratórios, desenvolve uma tosse, enfim, garganta. Aí para determinados grupos, que aí normalmente a gente seleciona nesse sentido, que são idosos, crianças muito pequenas, pacientes que tenham aqueles quadros de imunossupressão que a gente citou, grávidas, esse grupo sim, aí recebe um medicamento antiviral, que é o Tamiflu. Aí acaba sendo uma suspeita, né, por questão clínica mesmo, para você tentar, no caso, conduzir especificamente esse quadro. Mas do ponto de vista técnico é possível, sim, né? No caso é possível você ter mais de uma comorbidade ao mesmo tempo. Não é o mais comum, mas sim. E sobre a questão de vacinar durante esses momentos, então, estou, por exemplo, gripado, devo tomar uma vacina para, por exemplo, dengue, Covid ou algo assim, em teoria não há uma contraindicação. Agora, é muito bom senso nesses casos, porque se você já tem uma doença, muitas vezes, que está dando, por exemplo, febre, se você pegou uma influenza suspeita, ao vacinar, você espera eventualmente alguns efeitos colaterais, como pode dar febre ao vacinar, você pode ter dor pelo corpo, e às vezes confunde uma coisa com outra. Aí muitas vezes nesse momento a gente às vezes pede ao paciente para ter um pequeno aguardo, né?
medica inicialmente a doença que ele está ativa, melhorou naquele problema, aí vacina. Nesse caso aqui da dengue, né, que ainda está para chegar a vacina, possivelmente vão ser, no caso, montados protocolos, né, por conta dessa relativa contraindicação, de você ter, no caso, a dengue, há poucos dias ou há pouco tempo, ser um parâmetro de intervalo, né, você tem que dar um tempo para tomar a vacina. Então, eles devem elaborar algum protocolo para, você tem que testar para ver se realmente foi dengue, ou tem que fazer uma espera talvez mais curta, que aí liberem com o tempo. A gente sabe sobre o ponto assim da dengue, que é um ponto extra, que normalmente ao pegar uma delas, você, por exemplo, pega dengue, enfim, normalmente a dengue, né, que tem mais de um sorotipo. Normalmente, um detalhe que a gente esqueceu de conversar é que Zika e chikungunya você pega uma vez, em teoria, porque você só tem um vírus para cada uma, mas dengue você tem 4. Então, dengue é possível você pegar 4 vezes. No Brasil não é tão comum o dengue 4, que é um dos sorotipos, mas os outros 3 são comuns. Então, muitas vezes você pode pegar essas 3 vezes. Agora, normalmente ao pegar, o organismo ele tem uma espécie de imunidade cruzada para os outros. Você costuma não pegar logo de cara outro, mas depois de passar um determinado período, essa imunidade que você tem contra o vírus da dengue que você pegou, ela pode meio que se voltar contra o próprio paciente, que ele é quem potencializa o risco de uma reação excessiva a um novo vírus, a um novo tipo de vírus de dengue, e que pode levar a dengue hemorrágica. Então, para esse tipo de situação, eu acredito que vai levar a elaborar protocolos, né, para você talvez estender um pouco menos o prazo entre uma e outra. Creio que o cuidado é muito porque é vírus vivo, né? Quando você pegou o dengue há pouco tempo, desenvolveu uma imunidade contra aqueles tipos virais e vai tomar uma vacina de vírus vivo para dengue, aí possivelmente assim, tem um temor, né, para um risco de uma dengue hemorrágica vacinal. Creio que seja por isso, mas é possível, né, pegar mais de uma doença ao mesmo tempo, mas não é tão comum. Geralmente, como essa vacina ainda está para chegar, como o colega falou, né, no nosso estado e tudo, vai vir os protocolos, né, as contraindicações, mas um exemplo claro é a da Covid. Quem teve Covid tem que esperar um mês para tomar a vacina. Então, a gente já imagina que, paciente que está com sintomas de dengue, zika, chikungunya, de alguma das arboviroses, que foi confirmado ou não, por precaução, e a depender do que venha no protocolo, a gente também vai estar pedindo esse intervalo de tempo para poder estar vacinando. Hoje, a do Covid, quem já pegou Covid para tomar, seja a primeira, segunda, terceira dose da Covid, ele sendo confirmado ou através de sintomas, a gente pede para aguardar um mês para poder tomar a vacina. Né? Vai ser algo parecido, porque você está entrando em contato com o vírus. É igual a vacina do Covid, você está ingerindo o vírus de uma maneira leve para poder estar adquirindo a imunidade. É uma forma bem mais amena da apresentação da doença. Às vezes é a reação só local mesmo, onde você aplicou. Sim, tem uma vacina que creio que uma boa parte aqui dos alunos já tomou, que é a tríplice viral. A vacina que é de sarampo, cachumba e rubéola. Você às vezes toma a vacina e desenvolve uma cachumba, por exemplo. A gente teve uma colega de trabalho, né, assim, há um tempo, que tomou a tríplice viral, ela é indicada, né, ainda na fase adulta, e desenvolveu. A cachumba é aquela doença da parótida aqui, né, que ela fica com as parótidas inchadas. Mas é como eu digo, uma forma bem mais amena do que a doença, de fato. Você faz um quadro brando, né? Então, por exemplo, você meio que vai simular eventualmente uma dengue, né, no caso em termo vacinal, mas com um quadro bem mais leve, que você consegue lidar ali com uma dipirona, com paracetamol. É uma medicação que vai dar um pouco de dor do corpo, um evento febril, mas bem leve, coisa rápida, não nada assim que tenha um grande risco de progressão para um problema mais sério não, ao tomar a vacina. Não, em média, geralmente assim, a pergunta é, você costuma ter sintomas, por exemplo, respiratórios ao pegar uma das arboviroses?
Geralmente não. Se acredita, principalmente no caso da Zika, que ela tenha um certo componente parecido com uma doença gripal, que ela dá, às vezes, reação na conjuntiva, você fica com os olhos vermelhos, tipo uma conjuntivite, dá, às vezes, uma faringite, que é aquela arranhadura na garganta, mas costuma ser um sintoma um pouco puxado para sintoma respiratório. Quando acontece de você, no contexto desses sintomas de dor no corpo, febre, dor de cabeça, desenvolver sintoma respiratório, tosse, coriza, a gente já imagina que é um vírus respiratório e não o vírus da dengue. Então, não é impossível, mas não é comum. Agora, pode acontecer no contexto de dengue hemorrágica, que aí sim é um quadro de gravidade, por conta... A dengue hemorrágica, basicamente, é uma espécie de queda do seu sistema de proteção contra sangramentos. Nosso organismo, tipo, quando a gente se corta, ali passa alguns minutos, segundos, e principalmente se você comprimir, você vê que ele estanca, o sangue para. Aquilo ali é um sistema que a gente tem dentro do organismo que controla, digamos, o sangramento. No paciente que tem um evento como a dengue hemorrágica, esse sistema ele falha. É como se você não consegue conter um sangramento. Então, muitas vezes esse sangramento começa, digamos, a vazar por dentro do organismo. Começa a vazar para o peritônio, que é para o abdômen, aí começa a desenvolver dor abdominal, vômitos. Às vezes você consegue dar, no caso, vômito com sangue, diarreia com sangue, sangra as mucosas, né? Você vai escovar o dente, está sangrando os seus dentes. E aí, nesse contexto, você pode desenvolver uma insuficiência respiratória por um sangramento para dentro das pleuras, né? Para os revestimentos dos pulmões. Mas por conta não... porque você está com catarro no peito, mas porque você está como se fosse com líquido nos pulmões, por conta do evento hemorrágico, né, disseminado. Né. Dúvidas, pessoal? Professores, dúvidas? Oi, meninos. A gente fica muito agradecido pela atenção de vocês. Passar a palavra aqui para as meninas aqui. As dúvidas que eu tinha, Cecília foi perguntando antes que eu raciocinasse. Então, que bom que vocês puderam fazer perguntas, que bom que vocês estão aqui conosco e certamente iremos solicitar outras vezes outros temas, porque essa parceria saúde e educação, ela é muito eficiente e importante e a gente não pode ficar sem ela. Queremos convidar os alunos Cauã e Adrian para entregar uma lembrancinha da gente aqui em agradecimento aos nossos convidados. Cuidado do fio, Adrian, cuidado do fio. Nossos alunos aí representando os demais alunos que se encontram. Nossos estudantes do Grêmio Estudantil, também protagonistas, que sempre estão aqui auxiliando. E reforçando que teremos mais ações realizadas por nossos professores, que na verdade já estão fazendo. E na sexta-feira teremos a nossa caminhada aí, motivacional para conscientização voltada à prevenção dessa vizinhança, também com a parceria da Secretaria de Saúde, que já disponibilizou alguns funcionários para fazer parte. Então, queremos pedir... E em agradecimento, agora vamos todos fazer aquele coraçãozinho que a gente faz na mão, agradecendo aqui. Todo mundo fazendo um coraçãozinho, Fátima. Por favor, daí, Fátima, fazer um coraçãozinho. Isso, em agradecimento a essa palestra tão dinâmica, objetiva e que tirou as dúvidas dos nossos alunos. Muito obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal aí, Fábio, alguém quer falar alguma coisa? Algum agradecimento? Não? Cecília, gostaria de falar em nome dos alunos, alguém? A disponibilidade de sempre, não só de hoje, campanha de vacina, sempre a equipe Beira Rio se faz presente em nossa escola. Então, muito obrigada mesmo. Aplausos para todos. E agora vocês vão lanchar.
lanchar, né, gente? Vamos lanchar. Ó, galera, estamos aqui com a Ana Rodelice, a nossa professora. Aí, Ana, fala alguma coisa aí. A palestra foi excelente, Boa. né? Ótima, tirou todas as dúvidas que nossos alunos tinham. A gente só tem que agradecer a equipe, né? Que veio fortalecer e nos tirar dúvidas. E é uma palestra importante, né? Que salva vidas, né? Com certeza. Isso aí.